Olá pessoal, aqui é a Glaucia do canal Alegria Literária e olhem só o que eu vim trazer pra vocês hoje. Quem gosta de Jojo Moyes, levanta a mão! Pessoal, eu acabei de ler esse livro há mais ou menos 1 hora atrás. Agora são mais de 11 horas da noite. E eu tinha que vir gravar para conversar com vocês sobre essa história tão emocionante. Depois de Como Eu Era Antes de Você, eu li outros da Jojo, só que esse aqui, nossa, ele tem uma particularidade que eu tenho que comentar um pouquinho, conversar um pouco com vocês, né? Então vamos lá, porque a história é muito linda e eu quero que todo mundo leia, que todo mundo conheça essa história. Em A Garota que Você Deixou Para Trás, vamos conhecer a história da Sophie Lefebvre. Ela é Marissane Perrone, ela é moça de uns 20 e tantos anos, ela é casada também, porém o marido dela foi pra guerra, pra Primeira Guerra Mundial. E vive ela e a irmã dela num restaurante-hotel chamado Le Coq Roger, acho que é assim que se fala, né? Só que é mais restaurante do que hotel, né? Porque só vive mais ela e a família, na verdade, ela mais serve como restaurante. E já faz alguns anos que ela não vê o marido dela, que foi pra Primeira Guerra, né? Eles só se comunicam por cartas. Acho que a última vez que ela recebeu a carta dele, do Edouard Lefebvre, foi há uns 3 meses atrás. Ela vive naquela tensão, não sabe se ele tá vivo, não tem notícias dele, não sabe como que ele tá, né, gente? E nisso, eles vivem em situação precária, porque os alemães tomam conta de todo lugar lá e é difícil deles conseguir suprimentos, eles não conseguem carne facilmente. Tanto que logo no primeiro capítulo do livro, a Sophie, ela cria um porquinho escondidinho na casa dela sem ninguém saber. Porém, como é cidade pequena já viu, né, ó, tamanho da língua, acabam contando pros alemães que ela tá escondendo esse porquinho e não pode, eles não podem armazenar qualquer tipo de carne, né. E nisso chega o comandante junto com as tropas alemãs lá, Andrelin, acho que o Andrelin vai receber lá o comandante, o pessoal alemão, e o comandante começa a bater no menino, né? Ele tem uns 14 anos e o menino fala que não vai contar nada, que não sabe de nada. Até que a Sophie, toda corajosa, vai lá no pátio ver o que tá acontecendo e ela enfrenta o comandante, fala que não tem porco nenhum. O comandante fica meio assim, né? Que ela fala, vamos lá dentro, vamos entrar na casa pra ver, né? Lá na pensão pra ver se tem ou não. Aí ele acaba olhando assim pra ela, né? Meio, tá, vou confiar em você, né? Mas tudo bem, acaba partindo. E passam uns dias, o comandante volta a Le Coq Roger, onde a Sophie trabalha e mora, né? E impõe a ela que eles precisam daquele local, daquele restaurante para se alimentarem à noite, para jantarem, né? De cara, a Sophie não aceita, porque, né, ela vai receber na casa dela alemães, o pessoal que é responsável por ter tirado o marido dela, o marido da irmã dela, né? E ter colocado elas naquela situação precária que elas vivem, mas precária mesmo, gente. Ela era uma garota muito bonita, sabe, quando se casou, e no livro descreve direitinho como que ela emagreceu, como que ela tá acabada, sabe. Então, ela fica revoltada, porém, naquela época, se você falasse não pros alemães, você já sabe o que acontecia, né? Então tinha que aceitar, era obrigada a aceitar. Aí o pessoal lá da pensão olhava pra ela, tipo com aquela cara, você não vai aceitar, né, você não vai aceitar, né. Então ela foi obrigada a aceitar. E nisso o comandante começou toda noite a jantar lá com o pessoal dele, lá no restaurante dela. Aí o comandante e a Sophie acabavam se aproximando aos pouquinhos, né? E até que uma hora ele tá lá passando num corredor, conversando com ela, ele olha pro lado assim e se depara com nada mais com o quadro da Sophie lá, gente. Aí ele fica olhando assim pro quadro e a Sophie olhando assim pra ele, tipo, o que ele tá olhando pro meu quadro, né, gente? Ai, ai, ai. Aí ele começa a comentar um pouco do quadro. E ele fala que ele era pintor, que ele gosta de arte, começa a puxar assunto de artes com ela. Porque o marido da Sophie, o Edouard, é pintor também, foi ele que pintou o quadro dela. E nisso eles acabam se aproximando mais, toda vez que ele vai lá à noite ele comenta do quadro dela, fica admirando e puxando papo. E com essa aproximação deles, com essa conversa deles, o comandante vai vendo a situação da Sophie, da Ellen, que é a irmã dela, das crianças, né? Porque, tipo assim, ela cozinha pra eles, ela sente todos aqueles aromas, daqueles frangos, daquelas comidas saborosas. Ele acaba vendo a situação, uma hora ele vai lá na cozinha, ela tá lá sentada na mesa, cansada, morrendo de fome. Ele acaba falando pra ela comer os restos. Assim, não os restos que sobrou do prato, mas o que sobrou das panelas, né? A Sophie chama a irmã, os sobrinhos, eles devoram avidamente as comidas. E até os sobrinhos lá, depois que acaba, começa a chorar, que queria mais, né? Mas
já tem uma certa ajuda, né? Já consegue comer um pouquinho. Nessa aproximação da Sophie e do comandante, eles acabam criando não um laço de amizade, porque eles são meio que inimigos, mas acaba entrando numa paz, não é uma paz provisória, né? Porque eles são obrigados a conviver ali juntos. Então acaba acabam conversando. Aí a Sophie começa a desabafar um pouco com o comandante, contar a história do marido dela, que ela sente falta, que tem medo de ele não voltar pra guerra, tudo. E nisso, como ela sabe que ele admira muito o quadro, ela, um determinado dia, ela dá uma louca e propõe um acordo pra ele. Porque ela tá tão preocupada com o marido dela que ela fica sabendo que o marido dela foi levado pro acho que é campo de concentração, e então ela fica desesperada para poder salvar ele. E ela recorre a medidas extremas. Então ela propõe coisas que ela não imaginava que ela teria que se submeter na vida. E propõe um acordo lá com o comandante. Porém, esse acordo, gente, eu não vou citar aqui, porque é uma coisa que... seria spoiler, né? Vocês têm que ler pra descobrir. E será que esse acordo vai dar certo? Será que ela vai conseguir salvar o marido dela? Será que os alemães são confiáveis, né, pra se propor acordo? Na hora que ela propõe esse acordo, ela chega lá no momento de cada um, a Sophie e o comandante, realizarem seus combinados. A história para por aí e vamos para o presente, em 2006. 2006 vai entrar na história da Liv Halston. A Liv é uma moça também que perdeu o marido dela, já morreu há 4 anos também de doença do coração, se eu não me engano. E ela vive numa casa sozinha, uma casa super linda, totalmente de vidro. Na hora que falava aqui, descrevia a casa, eu lembrei daquele filme A Casa do Lago, né, que é toda de vidro, tem vista toda pra fora, você se vê tudo, não tem privacidade nenhuma. Apesar de que eu acho que aqui não deve ser tão aberta assim como no filme da Casa do Lago. Mas fala que a casa é toda de vidro, que o teto abre assim pra poder ver o céu, né? Deve ser uma casa muito chique, gente, eu imagino. E ela vive sozinha nessa casa, que o marido dela mesmo construiu pra ela. E nisso, ela é solitária, ela tá cheia de dívidas pra pagar, e ela não quer saber de ninguém, porque ela não consegue ser o marido dela. Ela tem uns encontros, assim, com uns carinha que uns amigos arranjam pra ela, mas não dá certo, só decepção. E nisso, ela chega numa noite e ela fala, quer saber? Eu não quero saber de encontro, eu não quero saber de ninguém me enchendo o saco. Eu vou num lugar onde o povo vai me deixar em paz, ninguém vai dar em cima de mim. E pra onde que ela vai, gente? Pra uma boate gay. Isso mesmo, ela vai pra uma boate gay porque lá nenhum homem vai dar em cima dela, ela vai poder ficar à vontade, pensar um pouco o que ela vai fazer da vida dela, que ela tá toda endividada. Por incrível que pareça, ela conhece um cara não gay logo nessa boate, porque devido... ela já tá meio bêbada, meio altinha, ela acaba colocando a bolsa dela no chão e essa bolsa dela é assaltada. O pessoal leva embora e ela acaba conhecendo o Paul. E nisso, devido a esse assalto que ela perde a bolsa, eles acabam se aproximando, porque ele oferece ajuda, tudo, leva ela pra casa, tá sem dinheiro, né? Eles acabam se aproximando e vocês já sabem o que acontece, né, gente? Vão acabar se apaixonando, tendo um casinho, porém na primeira noite que eles passam junto na casa da Sophie, eles estão lá na cama conversando, aí ele olha pra cima assim, de repente com o que ele se depara? Com um retrato, com um quadro da garota que você deixou pra trás, lá da Sophie, em 1900 e bolinha. Aí ele olha assim, estarrecido pro quadro, e de repente ele se levanta da cama correndo e sai sem dar explicação pra ela. E a Liv acha que foi só uma noite, que não quis mais nada com ela, porque ele sai sem dar explicação, sem prometer que vai ligar e desaparece da vida dela. Até que passa um tempo, chega um comunicado pra ela que vai ter que devolver esse quadro pros donos, pros responsáveis da família Lefebvre, que é o da família do Edouard, lá do passado, que pintou a Sophie. Só que o quadro, o marido da Liv comprou pra ela, então não foi roubado, nada, eles adquiriram legalmente. Aí começa uma busca, eles entram na justiça, porém, como que do nada ela recebe essa comunicação? Porque o Paul, o cara que ela tava começando a gostar, ele trabalha numa empresa que recupera artefatos perdidos. Na hora que ele vê o quadro, ele vê que era de um dos clientes que estava procurando, que procurou ele pra poder resgatar esse quadro, procurar um editar pra resgatar pra família. O Paul fica dividido entre o serviço dele e a Liv, ele acaba bandeando um pouco pro serviço dele e deixa um pouquinho a Liv de canto. É uma proposta pra recuperar esse quadro que vale uma fortuna pra ele, pra empresa, né? Então ele acaba se afastando um pouco da Liv. Aí eles começam a bater de frente, a Liv começa a endividar ainda mais, porque ela vai ter que entrar na justiça, pagar advogados, detetives, pra poder ficar com o quadro, porque o quadro, como foi o marido que deu pra ela, tem um valor muito significativo. E
Gente, é muito legal como que a história da Liv e da Sophie se cruza. A história começa a intercalar do passado pro presente, do passado pro presente, e não é cansativo. Tem gente que acha cansativo, se perde, mas gente, não dá pra se perder. Porque fecha um capítulo e começa, tem um ano lá certinho, 1916, 1917, volta pro passado. Não tem como se perder. É uma história muito gostosa, muito amorosa, muito emocionante, que retrata de guerra, tudo que as mulheres passam. Não entra muito em detalhe a parte dos homens, mas o que as mulheres passaram naquela época da Primeira Guerra Mundial, a fome, o que elas passaram mesmo, não podia fazer nada, que elas já eram prisionadas, elas eram torturadas, passavam fome, sede, pegavam piolhos. Gente, dá muita dó mesmo. E olha, é uma história muito emocionante, muito linda. A Liv também aprende com esse quadro, com a história do quadro da Sophie. Ela aprende uma lição de vida e é muito lindo. Vocês têm que ler essa história. Se alguém já leu A Garota que Você Deixou Pra Trás, comente aqui embaixo pra mim. Ou melhor ainda, me chamem no Instagram, no Facebook. Vamos conversar um pouquinho o que vocês acharam. Eu gosto de conversar, ainda mais quando eu acabo de ler. Eu tô com minha língua coça pra comentar, gente, pra conversar, sabe? Ai, se vocês quiserem, se alguém já leu, me chame, por favor, no privado pra gente conversar, sabe? Porque a gente não vai ficar dando muito spoiler nos comentários. Se a gente quiser conversar melhor, assim, com mais detalhes, me chame no privado pra gente conversar, porque essa história é maravilhosa. É de guerra, de muito amor, de muita luta, principalmente. Gente, Jojo Moyes é maravilhosa, ela só escreve livro top. Eu recomendo pra vocês. Se vocês já leram e gostaram, ó, já deixem o seu joinha, tá? Comenta o que vocês acharam. Me sigam nas redes sociais, que lá eu sempre posto minhas leituras, o que eu pretendo ler, sempre falando de livros. Me siga no Instagram, no Facebook. E me indiquem livros também, do Jojo Moyes, de outro que vocês quiserem que eu leia pra gente conversar. Se vocês gostaram ou não, pode. Se vocês não gostaram, podem debater comigo. Ah, não gostei, achei chato, achei arrastado. Podem debater, eu quero saber a opinião de vocês, tá? Porque a história é muito linda mesmo. Já tô com saudade da Sophie e da Liv, do Edward e do Paul. Já tô com saudade dele, gente. Mas é hora de reler. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei passar um pouco do que eu senti, apesar de que vocês soubessem o que eu tô sentindo, que essa história é tão linda. Eu vou dormir hoje, gente, pensando nessa história de tão maravilhosa que ela é. Então é isso, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos, tá? Espero que vocês tenham gostado mesmo. E até mais. Tchauzinho!